Presta atenção agora que o papo é sério. Até porque esse canal é super sério. Essa intro, ela é super importante, então por causa disso, olha bem dentro do meu olho agora. Sabe quando a gente está no início do colégio e a gente tem aquela aula de história em que a professora conta pra gente que Pedro Álvares Cabral, quando estava indo para as Índias, se enganou e acabou chegando e descobrindo o Brasil? E aí, uns anos mais pra frente, uma nova professora fala que tinha muito mais coisa nessa história. E que existia, na verdade, uma briga comercial entre Portugal e Espanha e que eles já sabiam que o continente americano já existia porque já havia sido descoberto por Américo Vespúcio. Eu espero que as bonitas saibam do que eu tô falando. Isso aqui é a história do Brasil. História desse inferno de país. Bom, isso é uma técnica de ensino onde a gente, para contar para alguém uma coisa complexa ou um conhecimento novo, a gente reduz tudo numa ideia principal, que nesse caso foi que os portugueses não necessariamente descobriram, mas colonizaram o Brasil. Nesse episódio a gente vai fazer a mesma coisa, porque entender a taxa Selic pode ser muito complicado se simplesmente a gente chegar aqui e dar aquela cuspida coronária de conceito sem ter uma pequena base. Então, para começar a entender a taxa Selic, a gente vai usar um conhecimento lá do nosso tempo de colégio. Quer saber como a gente vai fazer isso? Então cola esse teu seio no meu, porque hoje a festa vai ser boa. Vamos nessa? Bom dia, boa tarde, boa noite. Minha filha, o que é a taxa Selic? A taxa Selic é uma taxa, mas não é uma taxa qualquer. Ela é a taxa. Ela é a taxa de juros base da economia brasileira e que controla os juros que incidem nas transações comerciais e também nas transações bancárias. E essa sigla Selic significa Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Falei grego? Falei. Entendeu porque primeiro a gente tem que falar que Cabral chegou no Brasil por acaso? Então vamos devagar agora. A taxa Selic é uma taxa de juros e como tal ela é uma percentagem. 20%, 5%, uma percentagem que a ideia é criar uma base de juros para as transações do nosso comércio. E um monte de coisa relativa a banco também. A gente vai chegar lá. As pessoas gostam de comentar sobre ela porque a ideia é que ela seja essencial para balancear nossa economia. Estimular também, ou até conter alguns aspectos disso tudo. Então o que eu peço para você agora memorizar é que a taxa Selic influencia a economia em tudo que é canto. E se influencia em tudo, influencia nos nossos investimentos também. Então já que a gente vai simplificar agora para poder expandir em conhecimentos mais complicados depois, vamos focar em duas coisas: transações comerciais e investimentos. Até porque esse segundo é o que todo mundo quer saber. Então vamos deixar a BES tomar as rédeas dessa situação para ela vir com um exemplo que vai ficar muito mais fácil de entender. Vamos dizer que a poupança da BES está cheirando pior que um defunto básico e como os boletos, obviamente, não vão parar de chegar, ela decide pegar o famoso e temeroso empréstimo. Não sei se sabem como é, mas a ideia de um empréstimo é você pegar um dinheiro emprestado e devolver alguns meses ou anos depois, dependendo do combinado. A gerente do seu banco, a galinha mercenária do babado, fala que ela tem crédito para poder pegar o valor de R$1.000, com a condição que ela tem até 6 meses para devolver o dinheiro e que a cada mês que passar, ela vai ter que adicionar R$100 para cada mês que o dinheiro não for devolvido. No caso desse empréstimo que a BES está fazendo, se a gente fosse colocar esses R$100 que ela tem que devolver em formato percentual, a gente pode dizer que ela está fazendo um empréstimo com cobrança do banco de 10% ao mês do valor do empréstimo, já que 10% de 1.000 é R$100. Então, se BES continuar com o dinheiro até o final do 6º mês, ela vai precisar devolver R$1.000 iniciais, 6, que significa os meses, vezes 100 os juros por cada mês, ou seja, 1.000 mais R$600. BES devolve para a gerente do babado R$1.600. Gerente mercenária essa galinha? Nem para emprestar dinheiro para minha filha? Minha filha não. Porque eu não tenho idade para ter filho. Sou uma pessoa nova, uma pessoa jovem, uma pessoa que cheira a talco ainda. Isso que acabou de acontecer foi uma transação comercial de empréstimo, onde o banco emprestou um dinheiro para a BES e a BES devolve esse dinheiro mais os juros cobrados pelo banco. Mas e se fosse o contrário? E se a BES fosse aqui e emprestasse dinheiro para o banco como a bezerra poderosa, independente e feminista que ela é? Se a transação comercial fosse a contrária, se a BES emprestasse dinheiro para o banco para receber depois o seu dinheiro de volta mais os juros,
A gente poderia trocar esse nome dessa transação aqui para investimento. É isso mesmo que você está escutando, minha filha. Você pode sim emprestar o seu dinheiro e depois de um tempo receber tudo de volta com juros. E sim é um tipo de investimento porque você está o quê? Ganhando capital e ficando mais rica. E aí você está com o olho chorando e as mãos em seios cruzados e se perguntando, meu Deus do céu, o que isso tem a ver com a Selic, inferno? Descruza o seio. Senão você não cresce. Calma. Me dá mais um minuto. Fica aqui comigo. Vamos voltar ao empréstimo, que agora é um investimento da BESE. 1.000 por 6 meses, recebendo juros de 10% ao mês. R$100 ao mês. E eu não sei se vocês perceberam, mas os juros não se alteraram no decorrer dos 6 meses. Isso quer dizer que ele não se acumulou. Ou seja, isso quer dizer que temos aqui um investimento usando juros simples. Então vamos relembrar aqui uma coisa da época de colégio, mas sem colocar Cabral e nem História do Brasil no meio. Numa situação de juros simples, vamos ter exatamente o investimento que a BESE fez, onde os juros são constantes e não cumulativos. Então todo mês, apesar de ser 10%, sempre acaba sendo R$100 ao mês. E aí eu não sei se vocês lembram, mas assim, a gente tem um outro tipo de juros que a gente aprende. Os juros compostos. Numa situação de juros compostos, temos o que chamamos de juros sobre juros, onde os juros se acumulam com o passar do tempo. Então, nesse empréstimo de BESE, se ele é 10% ao mês, teremos primeiro mês, 1.100, os 10% normal. Segundo mês, 1.210, porque os juros agora incidiram em cima do valor de 1.100 e não dos primeiros 1.000. Terceiro mês, 1.331. Quarto mês, 1.464,10. Vejam que quanto mais o tempo passa, mais diferença de valor começa a existir nas duas operações. Quinto mês, 1.610,51 centavos e no sexto mês, 1.771,56 centavos. Ou seja, quanto mais o tempo passar, mais o valor aumenta, porque os juros sempre incidem no novo valor que a gente tem a cada mês. Então, só para você ver como o bagulho pode ficar muito sério, se a BESE mantivesse o investimento por 24 meses, ou seja, 2 anos, por juros simples ela receberia 3.400 do banco e por juros compostos 9.849,73 centavos. Então, uma coisa que você tem que fixar na sua cabeça, minha filha. Quanto mais o tempo passa e mais juros sobre juros incidem um em cima do outro, mais você ganha. Mas não precisa se preocupar em ter que procurar investimentos com juros compostos, porque aonde você for investir sempre vão ser juros sobre juros. Então você vai estar lá ganhando sempre nessa proporção doida. Então, podemos concluir que transações no mercado financeiro sempre vão ter como base a utilização dos juros compostos. O que faz com que você precise ter muita atenção, porque ao mesmo tempo que é perfeito para você ganhar com seus investimentos e ficar riquíssima, é também perfeito para você perder dinheiro num cheque especial ou numa fatura de cartão de crédito que você esqueceu de pagar. Então, muito atenta. Então, quem estiver se beneficiando dos juros compostos pode ganhar muito dinheiro com esses juros acumulados. Tanto que aquele físico que ficou super famoso por tirar uma foto depois de virar uma cachaça de jambu e ter uma paralisia lingual, falou: juros compostos são a maior força do universo. Já pra mim, a maior força do universo é um tapão da minha mãe. Ô mão pesada, meu Deus. Nordestina, né? Dizia assim, mãe, não quero comer feijão. Levantava a mão e já botava 3 conchas pra dentro. E ele tá certíssimo. No mercado financeiro, quem enriquece é porque sabe utilizar essas belezinhas muito bem. Que consiste basicamente em ter paciência. Quanto mais você espera, mais dinheiro você ganha nos seus investimentos com juros sobre juros. Então agora a gente chegou no ponto-chave desse... episódio. Eu vou fazer uma pergunta para você, sua perfeita. Se a gente faz um investimento ou um empréstimo, vamos continuar com a ideia dos dois aqui para facilitar. Com a taxa de juros sobre essa transação, para daqui a um tempo pagar ou tirar mais dinheiro, sob a utilização dos juros compostos. Não tem ninguém ou algo que vai servir como base ou piso do quanto que pode ser cobrado nessa transação, não? Ninguém que diz assim, ok, a partir de 3% ao mês. Ou 5% de juros você pode cobrar. Ou 3,5% ao ano. Não tem ninguém, não? Óbvio que tem. E aí você me responde, quem que é? Fala pra mim que eu quero escutar, minha filha, eu quero escutar a tua voz. Quem que é
Quem que define a base ou esse valor dessa quantidade de juros que podem te cobrar ou que você pode cobrar no investimento? Vou até tirar o óculos para escutar. Quem? A taxa Selic. Porque a taxa Selic é o quê? Uma taxa de juros. Uma taxa de juros o quê? Uma taxa de juros base para cobrança de juros do quanto que você pode pagar ou do quanto que você vai receber nos seus investimentos ou nas transações comerciais. Nossa, minha filha, com explicação como essa, é pro seio assim abrir feito 2 girassóis e apontar assim pro sol. E fazer. Então, quando você for fazer um investimento, a taxa de juros que vai determinar a rentabilidade do seu investimento vai ter como base a taxa Selic. Quanto que o banco pode cobrar de juros no seu cheque especial? Vai ter como base o valor da taxa Selic. Uma empresa que vai pegar um empréstimo no banco para investir numa área específica dentro da sua própria empresa. Os juros que serão cobrados nesse empréstimo vai ter como base a taxa Selic. Então é por isso que ela é tão comentada, por isso que a galera fala tanto, sai no Jornal Nacional, porque a bicha manda em tudo. Tem mais coisa sobre ela? Sempre tem. Mas por hora, a gente vai ficar só por aqui. Porque é bastante conhecimento e, como a gente comentou antes, a gente começa de boinha e depois a gente expande para um conhecimento bem mais complexo. E entender essa primeira parte é muito importante, principalmente se o seu foco for entender como a taxa Selic influencia nos seus investimentos. E se você perdeu alguma coisa no meio do caminho, assim se perdeu, vamos tentar dar um geralzão aqui com um resuminho. Resumão, taxa Selic e as juros de amor. Taxa Selic, taxa de juros base da economia brasileira e que controla o quanto que é cobrado nos juros que incidem nas transações comerciais e nas transações bancárias. Juros compostos. Como o tapão da minha mãe, juros compostos são a força mais poderosa do universo. Então, sabendo utilizados bem, você ganha muito dinheiro. Juros e transações. As transações do mercado financeiro já vão naturalmente estar utilizando juros compostos. Então, os nossos investimentos já estarão usando essa poderosa força. Tempo. Juros compostos utilizam o tempo como um poderoso aliado. Quanto mais você espera, mais você ganha no investimento com juros compostos, porque são juros sobre juros. Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha curtido bastante o vídeo do jeito que a gente fez, porque foi tudo feito com bastante amor. Se gostaram, pelo amor de Deus, aquele like que a gente precisa. Também se inscrevam no canal aí pra gente aumentar a quantidade de pessoas na nossa comunidade do BES Invest. E se ficou alguma dúvida que não foi sanada durante o episódio, joga aí na seção comentários que a gente tenta conversar da melhor forma possível. Lembrando que tudo que a gente falou aqui tem muita influência nos seus investimentos. Então é bom tentar entender o melhor possível essa relação entre Selic, tempo, juros compostos e a influência que ela tem na economia. E enquanto a gente não fala sobre o ato mesmo de investir, já vai guardando um dinheirinho aí para quando esse momento chegar, tá bom? Um beijo enorme, não esqueçam sempre de mãos em seios cruzados dessa vez e até a próxima.